Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que você possa assistir. Espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Francisco, professor em formação de Biologia do Proenja, e este é o primeiro vídeo sobre o material que receberam, para enriquecer nossos encontros, ilustrar o conteúdo e auxiliar nos estudos de vocês. Eu sou professor de Biologia, todo mundo aqui gosta de Biologia ou já ouviu falar de Biologia, mas afinal, o que é Biologia? Biologia nada mais é que estudo da vida. Em uma definição mais completa, podemos dizer que biologia é a ciência que procura explicar o aparecimento das primeiras formas de vida na Terra, é a origem, e como ocorreram as transformações ao longo do tempo, que é a evolução. É a ciência que estuda os seres vivos e procura compreender os mecanismos que regem a vida. A biologia é uma ciência que se divide em várias áreas de estudo, e nenhuma é mais ou menos importante que a outra, já que estão todas conectadas. Como viram no material, algumas dessas áreas são citologia, que faz o estudo das células, genética, que estuda a transmissão de características para outros seres, evolução, que faz o estudo das modificações das características transmitidas, ecologia, que é o estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente, botânica, que estuda as plantas, zoologia, que estuda os animais, e microbiologia, que estuda os micro-organismos. Como sabemos, como sabemos, os seres vivos são formados por uma ou mais células. Podem se reproduzir, crescer, possuem metabolismo, respondem a estímulos do meio e evoluem. Mas, quimicamente falando, você sabe a diferença entre matéria viva e matéria não viva? É muito simples, me acompanhe. A matéria não viva, ela tem abundância de átomos de oxigênio, silício e alumínio. Os seres vivos têm abundância de átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Os elementos químicos em abundância nos seres vivos são hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Formam arranjos complexos que dão origem a substâncias denominadas orgânicas, também chamadas de matéria orgânica. Essas substâncias são as proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. Além disso, nos seres vivos existem substâncias inorgânicas, que é conhecido como matéria inorgânica, representada principalmente pela água e pelos sais minerais. Vocês já sabiam que a água, substância fundamental para a nossa sobrevivência, é uma matéria inorgânica? Origem dos seres vivos. Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente a partir de matéria bruta ou morta. Essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como hipótese da geração espontânea ou abiogênese, que é a origem da vida sem a presença de um ser vivo a partir de matéria bruta. Até que então, pesquisadores passaram a contestar a hipótese de geração espontânea, apresentando argumentos favoráveis à outra hipótese, da biogênese. Mas afinal, o que são hipóteses? A pesquisa científica se inicia com a colocação de um problema solucionável. O passo seguinte é oferecer uma solução possível ao problema, por meio de uma proposição que possa ser declarada verdadeira ou falsa. Portanto, a hipótese é a proposição testável que pode vir a ser solução do problema. O experimento de Francisco Red, como vocês podem ver, consiste em colocar animais mortos em um frasco cobrindo-os com uma gaze fina, e deixou os outros frascos abertos, permitindo a entrada e saída de moscas. Depois de algum tempo, Red percebeu que nos frascos fechados não apareceu nenhuma larva, diferentemente dos frascos abertos. Assim, ele conseguiu provar que as larvas não surgiam a partir da carne podre, e sim das moscas que depositavam seus ovos na carne, de onde lá nascem as larvas e posteriormente novas moscas. A hipótese da biogênese. Francisco Red foi um dos primeiros a questionar a hipótese da abiogênese, que não pretendia, que não utilizavam matéria viva, né? A vida surgia a partir de matéria não viva. Porém, somente com Louis Pasteur
Porém, somente com Louis Pasteur, em meados do século XIX, a hipótese da biogênese foi definitivamente aceita. Os experimentos de Pasteur comprovavam que os micro-organismos precisam de ambientes favoráveis para poderem existir, contestando completamente a hipótese da biogênese. Outras hipóteses sobre a origem da vida. Nosso planeta não surgiu apresentando as mesmas condições ambientais que temos hoje, e sim condições muito distintas. Segundo os registros encontrados nas rochas, foram necessários cerca de 1 bilhão de anos para que as condições ambientais se tornassem propícias ao aparecimento da vida. Pelo menos três possibilidades foram levantadas. A primeira é a origem por criação divina. Essa é a mais antiga de todas as ideias sobre a origem da vida e tem forte cunho religioso. Essa corrente afirma que a Terra surgiu há apenas alguns poucos milhares de anos, que os seres vivos foram criados individualmente por uma divindade. Neste caso, as mudanças nos seres vivos ocorriam dentro de uma espécie. A segunda possibilidade é de origem extraterrestre, que dizia que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outros planetas e foram trazidos para cá por meio de esporos, ou formas de resistência aderidos a meteoritos que caíam em nosso planeta e ainda costumam a cair. A hipótese de Oparin e Haldane. Na década de 1920, dois cientistas trabalhavam paralelamente, porém de forma independente em suas teorias sobre o surgimento da vida na Terra. Era o russo Alexander Oparin e o inglês John Haldane. Suas hipóteses eram bastante semelhantes e, apesar de algumas poucas divergências, ambos os cientistas afirmavam que a vida na Terra teria se originado a partir de moléculas orgânicas formadas na atmosfera primitiva e depois deslocadas para os oceanos, combinando com substâncias inorgânicas. Essa origem é conhecida por origem da evolução química. Essa teoria diz que a vida pode ter surgido de maneira inanimada, com associações entre as moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas que se organizaram ao ponto de originarem os primeiros seres vivos. Nos dias atuais, essa teoria é a mais aceita. Para finalizar esse primeiro vídeo, falaremos da hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiam em nosso planeta eram os organismos heterotróficos, ou seja, não eram capazes de produzir seu próprio alimento. Diferentemente das hipóteses anteriores, a hipótese heterotrófica não busca explicar a origem da vida, e sim a forma de nutrição dos primeiros organismos vivos. Mas, como os primeiros organismos conseguiam se alimentar ou fazer essa obtenção de energia a partir do ambiente? São três processos que podem ajudar a responder essa questão. A fermentação é o processo de obtenção energética sem a presença de oxigênio, realizada por seres heterotróficos, que não são capazes de sintetizar seu próprio alimento, e organismos anaeróbios, que não necessitam de oxigênio. A fotossíntese, que é realizada por plantas, é o processo de formação de energia através da utilização de gás carbônico e água mais luz solar, ocorrendo a liberação de oxigênio realizada por seres clorofilados e autotróficos. Esses seres autotróficos eles já são seres capazes de produzir seu próprio alimento. E a respiração, que é o processo de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico para a síntese de energia, realizadas por seres aeróbios, seres que necessitam de oxigênio. O nosso primeiro videozinho termina por aqui. Qualquer dúvida vocês podem chamar no WhatsApp. E aí, vocês gostaram? O que aprenderam e o que fariam diferente? Obrigado e até a próxima.